povo brasileiro, é o que carece ao povo da comunidade de terreiro, é humildade. Nós estamos precisando tomar um banho de humildade. Tá ouvindo, seu Babalorixá, a dona Ialorixá, seu Ogã, seu Eked? Então as pessoas estão precisando de um banho de humildade. Esse negócio de assim, me liga, você vai até a minha casa? Não, eu vou te ligar e se puder eu passo na tua casa. Não é verdade? Porque assim nós estamos o quê? Nós estamos plantando, fazendo um plantio sadio daquela semente que se chama solidariedade. Bem, voltando à preleção dos nossos temas que nós vamos abordar aqui. Então, o Exu Egum, ele tem várias facetas que normalmente não são discutidas, não são dissecadas em um programa de rádio, né? Em um programa de rádio. Às vezes pela exiguidade do tempo e também, às vezes, por falta de entendimento do comunicador em entrar, digamos assim, em profundo sobre essas questões. Então, nessa reportagem especial sobre Exus Eguns, nós vamos estar falando aqui, tá? Exus Eguns, a sua incorporação. É um tópico. Vamos estar falando sobre os seus médios, os médios do Exu Egum. Há uma diferença, gente? Assim, porque tudo não é médio? Não, gente. Todos somos médios, né? Todos nós, independente de nós seguirmos o candomblé, a umbanda, o espiritismo, o molocô, ou na igreja católica ou na igreja evangélica, todos nós somos médios, somos portadores. A diferença está que alguns têm um grau de mediunidade um pouco mais exacerbada do que outros, mas todos somos médios. Inclusive, o Espiritismo diz que Jesus é o médium dos médios, é o médium dos médios, né? E eu concordo com eles. Bem, então, no segundo tópico, nós vamos estar falando sobre os médios, ou seja, os médios de incorporação dos Exus Eguns. O relacionamento desses médios e seus Exus Eguns, que é um outro tópico, um terceiro tópico, com o seu zelador de santo ou com zeladores de santo. Um outro tópico, conhecimento que um zelador deve ter para com Exu Egum, para que não seja dominado. Isso aqui é um tópico muito importante e que raríssimos zeladores se dão ao trabalho de analisar. Ou seja, o tópico diz o seguinte: o conhecimento que um zelador deve ter para com Exu, conhecimento que um zelador, que um praticante da nossa religião, nesse ramo da Umbanda e da Quimbanda, da feitiçaria propriamente dito, deve ter para com Exu Egum, para que ele não seja dominado. Ora, esse tópico já nos leva a uma reflexão. Mas dominado, porque o espírito domina, sim. Nós temos a concepção de que nós temos vaidosamente o poder de dominar os espíritos. Gente, é engano. Engano. O espírito, ele que nos domina. Com as seguintes exceções. Veja bem, o espírito malfazejo, o quiumba, o obsessor, não. Ele não nos domina. Nós é que nos deixamos dominar pelo fato de não tratarmos da nossa espiritualidade. Aí ele vem através de magia, através de feitiçaria e nos domina. E nos leva para a bebida, nos leva para a prostituição, para o homossexualismo exacerbado, nos leva para o crime, para o roubo, enfim. Por quê? Por causa do espírito obsessor, do quiumba, do espírito de feitiço. Aí é dominado. Mas eu estou falando aqui do espírito que nos domina, é o espírito de luz. É o espírito de caminho, aquele que tem um poder superior. Então esse espírito nos domina. Então quando eu for a reportagem aqui, nós vamos falar sobre o Exu Egum, mas aquele Exu Egum de carrego, aquele que eu carrego. Então eu tenho o Exu Egum. Então eu tenho lá Exu Marabô, Exu Pinga Fogo. Esses espíritos, eles me dominam, porque são espíritos de luz. São espíritos que galgaram um degrau tal na espiritualidade que eu não tenho como contrapor o seu domínio sobre mim. Porque o domínio que ele exerce sobre mim é um domínio benéfico, ele quer o melhor para mim. Ele quer para mim o que a gente chama de Onan Herê, um caminho bom. Ele não quer para mim um Onan Onan Buruku, ou seja, um caminho mau, um caminho ruim.
Porque os nossos Exus Eguns, os nossos espíritos de luz, eles são, podem não ser até batizados, né? Mas são coroados, né? Então eles querem para nós o que há de melhor, o que há de melhor. Então eles têm esse poder divino, porque uma força superior deu a eles o poder divino da dominação. Então nós vamos estar falando também sobre isso, né? O conhecimento que um zelador deve ter para com Exu Egum para que não seja dominado. Porque o que acontece, dissecando, já aproveitando esse tópico aqui, o que acontece? Como é que acontece isso? Gente, muito bem. Entra uma pessoa para uma determinada comunidade de terreiro. Aquela pessoa já dá lá seus Exus Eguns, bonitinho, arrumadinho e tal, mas ele entra para uma comunidade de candomblé porque a intenção dele é ser sacralizado no orixá, no santo. Muito bem. Pulula por aí a ideia concebida de que, geralmente em casas de candomblé tradicionais, de que orixá e Exu Egum não combinam muito bem. Então, para que um possa prevalecer, para que um possa exercer o seu verdadeiro domínio sobre aquele médium, sobre aquele adepto, é necessário que a força de Exu Egum seja afastada. Ou seja, não afastada, seja suspensa, porque não se afasta nada do que é nosso. A gente tira um braço, a gente tira uma perna, fica sem um olho, fica sem um dos ouvidos, sem uma das audições, ou as duas, fica sem a fala. Mas nós nunca vamos tirar aquilo que já veio conosco no nascimento, que são os nossos espíritos de luz. Não é? Então a ideia concebida é de que esses Exus Eguns, embora de nascimento, tem que ser afastado, porque não dariam certo, não, seriam água e óleo, não haveria uma homogeneidade. Né? Quer dizer, óleo e água não se casam. Então trabalham essas pessoas, parte de alguns seguidores do candomblé, afastando. Gente, a grande maioria dos loroguns, dos desacertos dentro de pessoas que procuram as comunidades de terreiro, reside nesse problema. Da tentativa de afastar aquilo que é inafastável. Inafastável, porque acaba gerando um prejuízo muito maior para aquela pessoa que está entrando naquela casa. Porque o zelador, muitas das vezes, tenta suspender, ele não afasta. Ele tenta suspender e muitas das vezes consegue, às vezes de forma sofrível, a suspender a atuação da energia do Exu Egum. Eu quero me ater aqui somente ao Exu Egum, eu não quero falar agora sobre a atuação, o atuar do preto velho, o atuar do caboclo, do encantado. Eu quero me ater aqui, a reportagem é sobre o atuar, o incorporar do Exu Egum, da pombagira ou do Exu macho, como querem alguns. Muito bem. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses zeladores, esses sacerdotes, né, tentam, por quê? Porque eu até compreendo que há uma dificuldade. Há uma dificuldade de você tentar zelar, né, de tantas energias, orixá, Exu Egum. Então, quando a gente fala de orixá, a gente não fala de um orixá, a gente fala no mínimo de um pai, de uma mãe e de um juntó. Pelo menos 3. Né? Muito bem. E você tem mais o Exu Egum. Quando a gente fala de Exu Egum, nós temos 2 Exus de trono, né, que é um macho e uma fêmea. E na minha nação, eu ainda vejo ainda a figura de um terceiro, que é o Exu de caminho, que é aquele Exu que não é arrumado, como dizem alguns aí, não é assentado, de maneira nenhuma. Então, ele tem que... mas eu tenho um Exu, eu tenho uma pombagira e estou sem caminho, porque geralmente o caminho dele é um outro Exu. Mas aí é uma outra história e que vai divergir aí da prática comum das pessoas, né, dos praticantes do culto aos Exus Eguns. Muito bem. Então, o que acontece? Nós não temos, o zelador ele tem o hábito, tá, de se deixar levar pela simpatia.
Se um espírito se demonstra simpático a ele, eu gosto muito da Maria Padilha, da Porta do Cabaré, eu gosto muito da Dona Figueira, da Porta do Inferno, eu gosto muito do seu Marabô, eu gosto muito do seu Tranca-Rua, né? Aí eu não cruzo muito com Exu Caveira, eu não cruzo muito lá com o seu Sete Cova, não cruzo muito lá com o seu Cainana, né? Gente, esses comportamentos só servem o quê? Para discriminar o espírito, e o espírito não pode ser discriminado. Então o erro já começa por aí, o zelador que discrimina espírito, seja por uma questão de simpatia, tá? Ou de empatia, no caso. Muitas das vezes discrimina por uma questão social. Às vezes é uma pessoa racial também, às vezes a pessoa é branca, aí tem uma outra que é negra, aí ele gosta mais da pombagira da branca, não gosta muito da pombagira da outra que é negra, que é mulata, cafusa, mameluca, aí não gosta da outra porque também a roupa dela não é muito bonita, entendeu? Enquanto a outra traz lá arrumadinho na sua sacolinha, lá as suas cigarras, as suas cigarrilhas, né, e tudo, seus charutos lá e tal, e tem a outra lá que não traz nada, muitas vezes não traz nem um pacote de vela para o terreiro. Então, isso aí são fatores que discriminam. Você não está discriminando somente a pessoa em si, o médium em si. Você está discriminando também aquela energia divinizada que aquela pessoa carrega. Então, isso aí, gente, esses comportamentos, essas atitudes, formam o nascedouro da destruição de muita casa de candomblé que fecham de repente sem saber por quê. Por conta disso. Então, o que acontece? Aí o zelador, ele não tem conhecimento. Ele acha que não pode, ele só vai cuidar daquele Exu Egum que ele tem simpatia. O zelador, ele não tem que ter simpatia, ele tem que respeitar. Se eu sou um zelador de santo, consagrado, lavado, enxaguado, ensaboado, dentro do rito afro-brasileiro, eu tenho o dever legal, como espiritualista, de amar, de admirar a toda e qualquer energia, de Exu a Oxalá, e de amar também todos os adeptos, todas aquelas pessoas que entraram para o meu axé. Eu não tenho que discriminar fulano porque fulano é negrinho, porque fulana é negrinha. Eu gosto mais de fulano porque fulana é branquinha, fulana parou com o carro do ano na minha porta, fulana ela faz doações maiores e melhores para o terreiro. Eu não posso discriminar ninguém. O Exu Caveira, que aquela pessoa muitas das vezes discrimina lá, ele não é melhor e nem é pior do que o Marabô daquele cara lá que é advogado, que é empresário. Não, é a mesma coisa. Então, essa discriminação que nós vamos encontrar no dia a dia nas casas de candomblé. Então, se existe uma energia altamente sensível com o comportamento do ser humano, essa energia chama-se Exu Egum. Exu Egum. E um Exu Egum sensibilizado, e um Exu Egum aborrecido, entristecido com um determinado zelador, com uma determinada zeladora, com uma determinada casa, existem dois caminhos que ele toma. Então, como eu disse, ele exerce um poder de domínio sobre o seu burro, como diz lá a Umbanda ortodoxa tradicional, que fala de burro, né? Eu vou falar, né, minha mãe, né? O burro, né? O cavalo, né? São expressões oriundas lá da macumba urbana, né? Da Umbanda. Né? Com o seu médium, então como ele exerce o domínio, conforme eu disse, ele é um espírito de luz, então ele exerce um domínio sobre aquele médium. Então, se ele sentiu que aquele ambiente ele não é tratado dignamente, como a maioria dos espíritos que deve ser tratado, tem duas coisas que podem acontecer naquela casa. Uma é ele pegar aquele médium dele e tirar da casa. Ou duas, a segunda opção é ele continuar na casa e, ao invés de ajudar a superar aquela casa, superar as suas dificuldades, superar as suas adversidades, ele vai contribuir para a destruição daquela casa. Não é? Por quê? Porque ele foi ofendido na sua essência.
Ele foi ofendido na sua importância, por conta de um zelador que não tem conhecimento de como saber lidar com essa força chamada Exu Egum, seja ela feminina ou masculina, macho ou fêmea. Então, gente, o nascedouro de muita destruição, da destruição de muitas casas que se fecham. Ah, fechou, o que foi que aconteceu? Está aí, está aí. Ah, mas aí a sua concepção estaria